Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Ele vive e reina para todos sempre. Ele é nosso único e suficiente Salvador, quem nos ama com amor eterno, com seu precioso sangue. Nos comprou, nos lavou e perdoou todos os nossos pecados de uma vez por todas e para sempre. Creia em Cristo, como diz as Escrituras, que salvos uma vez é salvos para sempre. Onde está escrito isto? Confira Hebreus 10:14, que afirma que por um único sacrifício ele nos aperfeiçoou para sempre. O que significa para sempre? Em Cristo temos a salvação e a redenção eterna. Creia. Como príncipe de Deus, eu quero aqui sempre o anunciar e tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, a graça genuína, a graça confiada a Paulo como principal ministro e modelo deste evangelho. Confira isto em Romanos capítulo 1, versículos 1 a 3 e 2 de Timóteo capítulo 1, versículos 11 e 16, que mostra que Paulo é o fiel ministro e modelo deste evangelho e reconhecido pelos demais apóstolos do Senhor. Pois quero aqui, como príncipe de Deus, também afirmar que nós estamos vivendo a última reforma, que no mundo inteiro, especialmente aqui no Brasil, Deus está operando uma reforma, restaurando a sã doutrina de Cristo, restaurando a fé dos seus eleitos mediante o poderoso evangelho da graça confiado a Paulo. E este evangelho, ele é mediante revelação do Espírito Santo. E quero afirmar também com a Bíblia que sem a revelação do Espírito Santo, o evangelho é loucura, é maldição, é contradições, é discussões de debate insensato, de altercações sem fim, e tem sido as causas de escândalos em desacordo com a doutrina de Cristo. Bem, hoje eu quero tratar a respeito de uma doutrina maldita pós-reforma, ou seja, há mais de 500 anos esta doutrina perversa contra a soberania de Deus e ameaçadora quanto à salvação dos eleitos de Deus. Me refiro à perversa e maldita doutrina chamada de livre-arbítrio. Este perverso ensino declara que o homem tem uma soberania até mesmo mais elevada do que a de Deus, e referindo ao poder dele mesmo, poder de decidir se quer ser salvo ou se querem ir para o inferno. Não é verdade. Esta doutrina, na verdade, ela está dentro do falso evangelho, que na verdade não é evangelho, é a apostasia, destinada e pré-anunciada por Cristo e pelos seus apóstolos, que nos últimos tempos alguns iriam apostatarem da fé para obedecer a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. E isso procede também debaixo do controle de Deus, para que necessariamente se manifeste a apostasia, para que também venha o anticristo, e Cristo, após a manifestação do anticristo aqui na terra, ele venha, como diz as Escrituras, pregado pelo próprio Cristo, pelos apóstolos e principalmente por Paulo. Você crê? Eu creio. Então creia em Cristo, como diz as Escrituras. E a afirmação desta maldita doutrina diz que o homem só pode ser salvo se exercer o livre-arbítrio, negando a soberania de Deus, que em Efésios 1:4 afirma que nós, eleitos de Deus, fomos por Deus em Cristo, escolhidos antes da fundação do mundo. Ou seja, mesmo antes de Adão pecar, Deus em Cristo já havia nos escolhidos, predestinados para a salvação. E aí, pós-reforma, mais de 500 anos, introduziram uma doutrina que deturpa a Escritura desde Gênesis a Apocalipse com relação a tudo que significa Deus está no controle ou é o homem que está no controle. Quando nós
por revelação do Espírito de Deus, conferindo coisas espirituais com espirituais, todos os assuntos com relação a Deus, a sua soberania e a nossa salvação, nós temos segurança e confiança naquele que de fato é quem está no controle de tudo e de todas as coisas, como está escrito, nenhum dos teus desígnios pode ser frustrado. E se a apostasia tivesse esse poder, os desígnios de Deus quanto a salvação e a volta do Senhor estariam sendo frustrados. Mas na verdade, esta maldita doutrina da salvação por livre-arbítrio também é um desígnio de Deus para que Ele manifeste a sua soberania e deixe bem claro que a salvação é para os eleitos e é em Cristo e é mediante a eleição e não o livre-arbítrio. Pois a palavra ensinada pela soberania de Deus não diz que o homem tem o tempo da sua salvação por meio do livre-arbítrio, e quando alguém vem e ameaça dizendo assim: aceite esse apelo hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Mentira. A palavra em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 2, afirma que a salvação dos eleitos de Deus também está assegurada no tempo de Deus e na oportunidade para cada um dos teus eleitos, no tempo de Deus, ouvir o evangelho da sua salvação. Efésios 1:13 afirma esta verdade, e não como diz o falso livre-arbítrio: ou você aceita Jesus, ou você vai para o inferno. Aceite hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Isto é a maldita doutrina do livre-arbítrio, porque a soberania de Deus afirma em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 2, que diz: eis aqui o dia da sua salvação. Está escrito, ele diz: eu te ouvi no dia da sua salvação. Confira isto em 2 Coríntios capítulo 6, versículos 2, que diz, vamos lá, pega a sua Bíblia, confira, não dê crédito à doutrina maldita do livre-arbítrio, e sim dê crédito à doutrina da soberania de Deus, e veja Deus no controle de tudo e de todas as coisas, especialmente da vida dos seus eleitos. Veja lá, que é o tempo da falsa igreja e sua falsa doutrina baseada no livre-arbítrio, que diz: amanhã pode ser tarde demais. Vamos ver? A salvação tem um tempo? Tem. E por Deus, diz a palavra, o caróis de Deus, o tempo de Deus, na plenitude do tempo de Deus, nem tarde, nem antes, não pode ser a salvação entregue ao livre-arbítrio. Ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Depende de você. Não. Depende da eleição e da escolha de Deus em Cristo. Creia assim, pois assim está escrito. Veja lá, 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2, que diz: pois eu, você, não. Pois ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então, o livre-arbítrio afirma que o homem é salvo no tempo dos falsos pregadores, das suas falsas doutrinas, e esta perversa doutrina ganhou força com uma falsa teologia. Teologia significa o que os apóstolos, principalmente Paulo, viveu com o Senhor. Não uma teologia de teoria, de conhecimento, história, isso, aquilo, outro, que nega a soberania de Deus e mostra um homem orgulhoso, soberbo, que ele diz para Deus: se eu quiser, eu aceito a salvação. Se eu não quiser, eu vou para o inferno. Não. Não tem, porque o homem, depois de Adão, não tem o poder de decisões, nem mesmo os eleitos. E graças a Deus por isso, como já acabamos de ver, que a nossa salvação em Cristo antes da fundação do mundo e aqui é manifestada no tempo de Deus, no tempo da oportunidade, através do verdadeiro, único e poderoso evangelho confiado aos apóstolos e principalmente a Paulo. Não
a esta teologia perversa que tem como base o livre-arbítrio, que tem como poder maligno de distorcer ou de deturpar as Escrituras e perverter o Evangelho de Cristo e perverter a fé, levando muitos à apostasia, como está escrito. Logo, a minha e a sua salvação nada tem a ver com livre-arbítrio, tem a ver com a soberania de Deus e a exclusiva vontade dele, que em Cristo nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1, 3 e 4. E também está escrito em Romanos capítulo 8, versículos 29 e 30, que diz: também aos que de antemão conheceu, a estes também predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Logo, a nossa salvação está completa em Cristo e é manifestada na vida daqueles que ainda não crê no tempo de Deus, assim como foi com a minha vida e é com a vida de fato daqueles que ele escolheu antes da fundação do mundo. Não creia em livre-arbítrio. Livre-arbítrio é uma maldição, é uma cilada, é uma doutrina a serviço do anticristo, que diz que o homem tem soberania absoluta para decidir a respeito da sua salvação. E para encerrar, Efésios 2:1 afirma: estando vós mortos de delitos e pecado, vos deu vida. Ele vos deu vida, diz a palavra. Em Colossenses 1:13 afirma: ele, não livre-arbítrio, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Também está escrito João 8:36, que diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não está escrito: se pois você exercer o livre-arbítrio, você é livre e é salvo. Salvo com dúvida, porque o livre-arbítrio não dá a segurança da salvação, é uma salvação humana, frágil, maligna, que está sempre precisando de obra de sacrifício para que se sinta merecedor, mantenha sua salvação e quem sabe se no último dia ele não é julgado e lançado no inferno. Não, a salvação por soberania, diz a palavra em Hebreus 7:25, que diz a palavra que ele pode salvar totalmente aqueles que por Cristo se chegam a Deus. E Cristo vive para interceder por nós. Filipenses 1:6 afirma: estou plenamente certo de que aquele que em vós começou a boa obra também há de completá-la. Pense nisso e creia que a soberania de Deus e a eleição nos dá a segurança quanto à nossa salvação, a certeza de vivermos aqui em paz com Deus, vivendo e desfrutando das promessas que agora é e da vida que iremos viver, porque de lá viemos e para lá voltaremos, viveremos a vida eterna. Creia, Igreja de Cristo, que o livre-arbítrio é uma maldita doutrina estabelecida após reforma, muito antes de eu e você crer, há mais de 500 anos. Pense nisso, creia em Deus, creia que Ele é soberano, é absoluto, e que em Cristo Ele é o nosso único e suficiente Salvador, e que mediante a verdade do Evangelho nós fomos salvos, e não por livre-arbítrio, pois por livre-arbítrio ninguém foi, não é e nem será salvo, e é no tempo de Deus. Pense nisso, igreja, graça e paz.